Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Eduardo, tá? Esse é o meu colega Pedro e hoje nós vamos falar um pouco para vocês sobre saúde sexual. Primeiramente, nós somos alunos do 7º período do curso de Medicina da UFMA e estamos aqui por conta de uma avaliação de uma disciplina que a gente está pagando nesse período, chamada Saúde Mental e Educação Sexual, e a pedido do nosso professor Pedro Mário, Dr. Pedro Mário, que é ginecologista aqui da cidade, ele pediu para que a gente falasse essa palestra para vocês, que é uma palestra educativa. A gente vai falar aqui hoje sobre alguns temas que para muitos são tabus, mas que a gente deve quebrá-los e deve aprender um pouco mais sobre eles. Então, para iniciarmos, a gente tem que ter noção que o corpo do homem e da mulher são diferentes. Cada um vai ter a sua arquitetura, cada um vai ter o seu funcionamento. Então, aqui eu coloquei uma charge para vocês que diz o seguinte: as nossas configurações são diferentes. A menina responde: sim, tu vens com antena Wi-Fi e eu venho com leitão de celular. Certo? Então, assim, pessoal, primeiramente, só para divertir vocês, mas para mostrar que nós realmente somos diferentes. E é isso, e é essa diferença que nos torna especiais. Então, aqui, pessoal, iniciando falando sobre o que é sexualidade. O que vocês pensam sobre sexualidade? Sexualidade, primeiro, é uma energia, tá? É uma energia que procura com que a gente ame, tá? É a ternura, é a intimidade com que eu tenho com o meu próximo. Muitas pessoas acham que sexualidade é simplesmente fazer alguma relação sexual, fazer alguma coisa do tipo. Mas a sexualidade é muito mais amplo que isso. A sexualidade ela vai se iniciar desde que nós somos bebês. Desde o início da nossa vida, a nossa sexualidade se inicia. E isso vai integrar o modo como nós nos sentimos, como nós nos movemos, como nós tocamos e principalmente como nós somos tocados. Pessoas que têm uma sexualidade ferida vão ter alguns problemas em relação a todos esses sentimentos, a todos esses temas que eu mencionei para vocês. Então a sexualidade ela vai estar relacionada justamente com isso. Com essa necessidade de eu estar próximo de alguém, com essa necessidade de eu ter um contato, de eu ter um vínculo. O simples contato, o simples toque, como eu já falei para vocês, faz parte do que a gente chama de sexualidade. E outra coisa importante que a gente tem que ver é que a sexualidade ela vai influenciar alguns pontos da nossa vida. O primeiro ponto aqui importante que eu quero mostrar para vocês é justamente os nossos pensamentos, a forma como nós pensamos, a forma como nós sentimos o ambiente, uma localidade, tá? Tudo isso vai ser influenciado pela nossa sexualidade, as nossas ações. Se nossa sexualidade está doente, nós temos a tendência de agir de forma doentia, tá? Outra coisa importante é a nossa interação. A interação que nós temos com as pessoas. Quando uma pessoa tem algum distúrbio na sua sexualidade, algum déficit, alguma coisa do tipo, essa interação vai ser prejudicada. E tudo isso vai influenciar tanto na nossa saúde física, como na nossa saúde mental. Então é um conjunto. A nossa sexualidade é muito maior do que o que a gente pensa em relação a ela. E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre isso. Esse slide aqui é para mostrar para vocês um pouco da arquitetura do nosso sistema hormonal. Nós temos glândulas no nosso cérebro, nós temos algumas estruturas no nosso corpo que produzem alguns hormônios. No entanto, a nossa sexualidade não depende exclusivamente desses hormônios. A nossa sexualidade vai depender também da nossa interação, do ambiente que nós estamos inseridos. Tá? Tudo isso vai corroborar para o surgimento, para o desenvolvimento da nossa sexualidade. Outra coisa importante aqui é que nós temos que nos conhecermos. Um dos principais pontos, um dos principais tabus que a gente tem na nossa sociedade é justamente em relação a isso. O menino não tem tanto problema com isso, porque desde cedo o menino se toca, o menino, todo mundo quer ver o que o menino tem entre as pernas, não é assim? A menina não. A menina, todo mundo já tem aquele cuidado maior. Sempre tem que estar andando vestida. Eu estou falando isso não que eu esteja dizendo que está errado ou que está certo, mas é a cultura que nós temos em nossa sociedade. E esses pontos têm que ser debatidos e têm que ser estudados. Aqui eu coloquei apenas uma animaçãozinha mostrando uma visão geral
mas o que eu vou mostrar para vocês aqui, tanto do homem e da mulher, é justamente o aparelho reprodutor de cada um. E aqui nós vamos aprender um pouco mais sobre eles. Então aqui, pessoal, a gente vê que o aparelho reprodutor masculino, ele pode ser dividido de 3 formas. A gente tem os órgãos que a gente chama de órgãos primários, os órgãos secundários e aqueles que são os órgãos acessórios. Os órgãos primários são simplesmente os nossos testículos, que é onde é produzido os nossos espermatozoides. Os espermatozoides são as nossas células sexuais, tá? Então, essa estrutura aqui, pessoal, ó, são os nossos testículos. A gente tem 2, tá? E tem uma bolsa que o recobre. Essa bolsa é chamada bolsa escrotal, tá? E nesse testículo, como eu já mencionei para vocês, que é produzido os nossos espermatozoides, tem uma estrutura que é contorcida, que é chamada de túbulo seminífero. Nesses túbulos seminíferos são onde são produzidos os nossos espermatozoides. Esses túbulos seminíferos, eles são entrelaçados e se a gente fizer um comprimento dele, a gente vai ter um tamanho de mais ou menos 1,5 metro. No entanto, dentro dos nossos testículos, eles vão estar bem empacotados. Depois dos nossos testículos, a gente vai ter aqueles órgãos que a gente chama de órgãos secundários, que são aqueles órgãos que vão ser responsáveis pela maturação das nossas células e também pelo transporte desses espermatozoides até o meio externo. O primeiro que a gente tem aqui é justamente o epidídimo. O epidídimo, pessoal, é aquela estrutura que ele vai fazer com que os espermatozoides que foram produzidos nos testículos sejam amadurecidos. E a partir do epidídimo, esse produto que foi formado vai subir por um ducto chamado ducto deferente. Aqui já começa o nosso sistema de transporte. Esse ducto deferente, ele vai subir através da nossa síntese púbica, vai passar pela lateral da bexiga, até chegar aqui próximo da vesícula seminal e formar uma ampola. Essas 2 ampolas vão se juntar e formar o que a gente chama de ducto ejaculatório. Esse ducto ejaculatório vai passar por dentro da nossa próstata. Os homens têm um trauma com próstata, não é assim? Principalmente quando chega aos 40 anos. E aqui dentro, ele vai ganhar outro nome, vai ganhar o nome de uretra. A uretra é responsável por transmitir, por conduzir os nossos fluidos, tanto a urina, como também o nosso sêmen, para o meio externo. Então essa uretra ela vai se prolongar e vai até o orifício final que a gente tem no pênis, no caso, os homens. Aqui dá para vocês verem isso mais claro. E a gente tem também algumas glândulas acessórias, tá? A gente tem essa daqui que a gente chama de glândula bulbouretral, que ela fica aqui abaixo da próstata, tá? E ela vai produzir um líquido de características básicas. Por quê? Nosso canal uretral ele tem uma característica ácida. Então o que acontece? Se o líquido que for passar ali, o líquido seminal, ele vai lesar aquela estrutura, vai causar algumas lesões. Então são esses líquidos que são produzidos que vão lubrificar esse canal e fazer com que eu não tenha nenhuma lesão em relação a isso. Aqui só para mostrar para vocês também que o pênis ele vai ser dividido em 2 corpos. O que a gente chama de corpos cavernosos, que é aquela estrutura do nosso órgão sexual, no caso os homens, que vai se encher de sangue. O homem só consegue ter uma ereção se esse corpo ficar totalmente preenchido. E a gente tem também o que a gente chama de corpo esponjoso, que é por onde passa a uretra, que nesse caso aqui vai fazer com que haja a condução para o meio externo, tanto da urina, como também do líquido seminal. E falando aqui em relação às mulheres agora, essa daqui é uma estrutura geral, tá? Uma estrutura externa da anatomia feminina, e aqui a gente pode ver o seguinte, que a gente vai ter algumas estruturas importantes. A primeira que eu quero mostrar para vocês é o monte de Vênus, também pode ser chamado de monte de pubis. É uma região do corpo da mulher que ela vai ser composta principalmente por tecido adiposo, tá? Tecido adiposo entenda como gordura, e essa gordura vai fazer com que haja um amortecimento de impactos durante uma relação sexual. Outra coisa importante aqui, pessoal, que eu quero mostrar para vocês, é justamente a parte dessa vulva aqui, ó. A gente vai ter essa região aqui que a gente chama de grandes lábios, é uma região que também vai ser composta por tecido adiposo, tá? E vai ser preenchida por pelos. E a gente vai ter também essa região mais interna aqui, que a gente chama de pequenos lábios,
que é uma região constituída por um tecido mais mucoso, um tecido mais fino, que não vai ser composta por pelos. Tá? Aqui é super importante que a gente faça algumas diferenciações especiais. Aqui ó, a gente tem uma estrutura que a gente chama clitóris. Essa estrutura é bastante inervada e bastante vascularizada. É por isso que é a região da mulher mais sensível em relação a sentir prazer. Muitos homens não entendem isso e acabam por não saber estimular sua parceira de forma adequada. Isso pode gerar alguns transtornos na sexualidade do casal e fazer com que haja alguns problemas importantes. Então essa parte mais superior é o que a gente chama de clitóris, a parte mais medial aqui é o que a gente chama de uretra, que é por onde a mulher urina, e a parte mais inferior aqui é justamente o ósteo vaginal, que é o órgão de cópula para a relação sexual e também por onde o bebê vai nascer através do parto normal. Aqui só mostrando para vocês um pouco mais agora da estrutura interna, que através da vagina a gente vai chegar até o colo do útero. Esse colo do útero para as mulheres é muito importante fazer avaliações a partir dos 30 anos, justamente por causa de algumas doenças que podem atingir o útero da mulher. E o importante aqui é que esse colo do útero ele vai produzir muco. E esse muco que vai ser produzido, ele tanto vai fazer com que esse canal abra e feche, e também vai fazer com que esse canal seja prevenido contra infecções, contra bactérias que possam introduzir através desse canal até o útero. Tá? Aqui, após o útero, eu vou mostrar aqui melhor para vocês, a gente vai ter as tubas uterinas. É nessas tubas uterinas onde acontece a fecundação, ou seja, a união do gameta masculino com o gameta feminino. E nesse caso vai haver essa fecundação e formar o primeiro passo para a criação de uma nova vida. Aqui, pessoal, é o que a gente chama de ovário. É nos ovários que vão ser produzidas as células sexuais da mulher. Assim como nos homens, quem produz a célula sexual é o testículo, na mulher quem vai produzir são os ovários. A mulher também tem dois, um de cada lado do corpo. E aqui uma coisa muito importante que a gente precisa diferenciar bem: o que é relação sexual e o que é coito. Primeiro, relação sexual é justamente aquele contato que as pessoas vão ter através de órgãos sexuais e que isso pode gerar um prazer, que isso pode ser por um fim procriativo, mas não necessariamente vai ter introdução, vai ter penetração. Quando nós temos algum tipo de penetração, a gente não chama relação sexual, a gente chama coito. E esse coito não necessariamente também, para quebrar alguns tabus, não necessariamente vai ser um coito vaginal. A gente pode ter outras formas que as pessoas podem estar utilizando, tá? A não ser o mais usual, o mais utilizado pela grande maioria da população. Então essa é a principal diferença entre relação sexual e coito. E aqui uma parte importante dessa nossa apresentação, que é justamente sobre o corpo. O maior órgão do corpo humano que nós temos é justamente a nossa pele. A pele é o maior órgão que nós temos. E essa pele, pessoal, além de ser o maior órgão do corpo humano, também é o maior órgão sexual que nós temos. Tá? Se você perguntar para qualquer pessoa na rua qual é o maior órgão sexual que nós temos, não espere a resposta pele. Vai ser outra resposta. Tá? Então, assim, é muito importante, já que nós temos a pele como o maior órgão sexual, que seja conhecida essa pele. Porque nós temos algumas áreas que são conhecidas como áreas erógenas, ou seja, áreas mais sensíveis ao prazer e ao toque. E se você for perguntar para alguma pessoa qual é a principal área erógena do seu corpo, a maioria vão responder: são os seios, são as genitálias. Mas nós temos no nosso corpo outras áreas também que vão ser áreas erógenas. Tanto os pés, como a cabeça, as costas, as pernas, até mesmo o joelho pode funcionar como área erógena para o nosso corpo. O maior órgão erógeno do nosso corpo é a pele, só que o mais importante de todos vai ser justamente a nossa mente. Eu mostrei agora há pouco para vocês as áreas erógenas do nosso corpo, mas aquelas áreas elas podem se modificar de pessoa para pessoa. Não é porque uma pessoa tem uma sensibilidade maior nas costas que eu também vou ter. Isso tudo é comandado pela nossa mente. A nossa mente é o mais importante de todos, porque é a partir da nossa mente
que nós vamos formar as nossas imagens, os nossos sentimentos, e tudo isso vai dar origem tanto às nossas emoções, como também às nossas sensações prazerosas. Então, o órgão sexual mais importante que nós temos é justamente a nossa mente. E o maior de todos é a nossa pele. Então, aqui só para introduzir o ciclo da resposta sexual, a gente tem 5 fases. A primeira fase de todas é justamente a que a gente chama de fase de desejo, que é quando você se atrai por alguma pessoa. E essa atração ela pode resultar numa troca afetiva, simplesmente um toque, simplesmente uma palavra. Isso constitui a primeira fase, que é o que nós chamamos de desejo. A segunda fase é justamente a excitação, que vai ser essa capacidade de troca, tá? Essa troca afetivo-sexual. E esse contato não necessariamente é por contato físico, pode ser também por contato psicológico. Então, tudo isso, todos esses estímulos vão estar presentes dentro da excitação. E essa excitação é o que vai provocar tanto a lubrificação como a ereção para que tenhamos uma relação sexual. Daqui a pouco o Pedro vai falar melhor sobre isso. A fase de platô é o nível que a pessoa alcança um elevado valor de excitação. Ainda não chegou no seu ápice. O seu ápice vai ser justamente aqui, no que chama de orgasmo. O orgasmo vai ser o nível mais elevado de excitação que uma pessoa pode alcançar. E a resolução é aquele estado final, que é o estado que a gente chama de estado de relaxamento. Agora o colega Pedro vai falar um pouco mais para vocês sobre essa segunda parte da apresentação. Bom, em relação às fases do ciclo da resposta sexual, o primeiro deles é o desejo, né? Tudo parte a partir ali do desejo de ter uma relação sexual com alguém, com um homem, tanto seja homem quanto mulher. O que é esse desejo? O que é essa definição de desejo sexual? Corresponde à vontade de estabelecer ali uma relação sexual. A própria definição é bastante simples e direta, né? E como que ocorre o despertar desse desejo sexual? Bom, ele ocorre de algumas formas. Através de estímulos sensoriais, seja ele através da pele, do toque, do cheiro, do olhar, através de memórias de vivência erótica, tá certo? Você tem ali a sua parceira sexual, seu parceiro sexual, você revive, revive momentos que você teve com ele ou com ela anteriormente e acaba tendo o despertar de iniciar uma nova relação sexual com aquele indivíduo, com aquela indivídua, certo? Fantasias. Isso é bastante comum, por exemplo, o indivíduo, ele, trazendo aqui um exemplo, ele olha a foto dessa mulher, o homem, ele vai olhar a foto dessa mulher, ele vai ter fantasias na sua mente. Como que seria uma relação sexual com essa mulher? Será como essa mulher sem a roupa? Entendeu? Essa questão da fantasia vai despertar o desejo sexual naquele homem. Outra forma de se obter o desejo sexual é através de um ambiente favorável. Vocês aqui que estão no dia a dia não vão, muitas das vezes, despertar um desejo sexual durante aquele dia a dia estressante. Tá ali na questão da trabalho, algo estressante, né? Aquela agonia, dificilmente você vai estabelecer um desejo sexual. Por isso que um ambiente favorável ele é bastante interessante no que tange ao desejo de se obter uma relação sexual, tá certo? Bom, a segunda fase do ciclo da resposta sexual é justamente a excitação. Muitos confundem, né? Acham que excitação, desejo é tudo a mesma coisa, mas são etapas diferentes, são fases diferentes. A excitação ela vai ser ali o que vem posteriormente ao desejo. E basicamente é a consequência do estímulo sexual, seja ele físico ou psicológico. Ali o toque, a questão do toque já inicia a fase de excitação psicológica. Você em pensar, como eu falei anteriormente, só em pensar naquela moça, naquela mulher desejada, naquele homem desejado, já inicia-se ali a fase de excitação, certo? Resposta fisiológica. O que quer dizer isso, resposta fisiológica? É algo intrínseco do ser humano, é algo natural do organismo humano, tá certo? Bom, aqui o órgão sexual masculino em sua fase normal e aqui em fase de excitação. O que vai acontecer? Como que o corpo vai responder àquela excitação do indivíduo? No caso do homem. O primeiro ponto é a ereção peniana, claro.
não existe ali, eu ainda não vi, não sou de relatos, de alguma relação sexual onde o homem não chegue à fase de ereção peniana, a bolsa escrotal, que é o saco, né? Vamos saco, ele vai contrair, vai ocorrer a elevação dos testículos, tá certo? E os mamilos do homem vão permanecer enrijecidos. Quem quiser fazer o teste depois aí, na sua fase de excitação, tocar o mamilo, ver se realmente está enrijecido, é algo que ocorre, tá certo? Durante a fase de excitação o que vem após ali o desejo na relação sexual. Bom, e o que ocorre na mulher durante essa fase de excitação? É algo bem importante. Bom, o primeiro ponto é a lubrificação vaginal. A mulher fica ali molhada, né? Fica ali molhada, como os homens dizem. Ocorre a expansão da parte interna da vagina, para ficar mais exposto para vocês. O canal vaginal normalmente, ele tem em média ali de 8 a 7 centímetros de comprimento. Na mulher não excitada, tá certo? Quando a mulher está em fase intensa de excitação, o canal vaginal ele pode passar a medir até 20 centímetros. Aí é um estiramento bem importante. Isso ocorre por que ocorre esse estiramento? Isso é uma forma de proteção do corpo até contra algumas doenças sexualmente transmissíveis. Por exemplo, o HPV, não somente a fase de estiramento, mas também a fase de lubrificação vaginal. O HPV, que é uma das principais causas de câncer de colo de útero na mulher e também de câncer de pênis no homem. O que ocorre? Como essa transmissão do HPV? O HPV ocorre através ali da transmissão da relação sexual desprotegida, no qual ambas as partes não fazem uso de preservativo. E o que ocorre? Na lubrificação vaginal, não existe o contato direto do pênis com a vagina. Esse contato ele vai ser inibido ali pela lubrificação vaginal. E com isso, o risco de transmissão do vírus acaba diminuindo, tá certo? Acaba sendo bem menor. E essa questão da expansão da parte interna da vagina, ela vai evitar ali que a glândula do homem, que é a cabeça do pênis, toque no colo do útero da mulher e acabe ferindo a mesma, tá certo? Então o que ocorre? Nessa expansão da vagina, o útero sobe, estica o canal vaginal e o pênis ele passa ali tangenciando a vagina, ele não toca aqui, ó. Não fica igual está aqui, que pode tocar durante o ato sexual. Aqui ele passa beirando, né? Para ficar mais fácil vocês entenderem, a gente usa o termo de tangência, passa tangenciando o colo do útero. Com isso não existe o contato da cabeça do pênis com o colo do útero da mulher. Ocorre também na fase de excitação, aumento do tamanho dos grandes lábios, entendeu? E aumento dos seios da mulher, principalmente na questão da auréola, que é aquela região que fica ao redor do mamilo. Platô, como o Eduardo falou, é uma fase de intensificação da excitação sexual, né? No qual é aquela fase que antecede o orgasmo, tá certo? Ela vem após a excitação e antecede o orgasmo. É uma resposta fisiológica também, todas essas fases são fases fisiológicas, é a preparação do indivíduo ou do homem, daquela mulher para a relação sexual. É por isso que é importante se ter toda aquela preparação antes do orgasmo, antes da fase de resolução que eu vou explicar logo à frente. O que ocorre no órgão sexual masculino durante a fase de platô? Ocorre o escurecimento e aumento do diâmetro da glândula, que é a cabeça do pênis. Ela vai aumentar em diâmetro e vai ficar mais escura, tá certo? Elevação dos testículos com aumento de volume. Os testículos eles vão se elevar e aumentar de volume. Exteriorização de uma pequena quantidade de líquido transparente. Isso é um ponto bastante importante, porque ali, sobretudo os indivíduos que estão iniciando recentemente iniciando agora a sua fase sexual, ali um jovem de 14 anos, arrumou uma namorada ali de 13, 14 anos também, inexperiente no quesito ali da relação sexual, os dois têm relação sexual, aí o menino chega, doutor, eu só fui colocar a camisinha depois de já ter penetrado um pouco, e na hora que eu fui colocar a camisinha estava saindo um líquidozinho transparente. O que é aquilo? Será que ela vai engravidar? Aí eu fiquei com medo e acabei dando a pílula no dia seguinte. Bom, é uma forma de prevenção sim, dificilmente vai engravidar, até porque o consenso é que esse líquido transparente
que é o líquido seminal, ele não tem espermatozoide, tá certo? Então, sem espermatozoide não ocorre fecundação, não ocorre gravidez. Mas é melhor prevenir do que remediar, né? Então, muitas das vezes o indivíduo ele vai colocar a camisinha depois de já ter penetrado, ele vê que está saindo líquido e acha que já ejaculou. Não, ali não é ejaculação, entendeu? Ali é o líquido que vai lubrificar a uretra do homem para que aquela uretra fique neutralizada, como o Eduardo falou, e os espermatozoides durante a sua saída não possam morrer, porque é um meio ácido. A uretra normalmente é um meio ácido por conta da urina. Então esse líquido transparente ele faz esse papel de neutralizar aquela região. E algumas alterações sistêmicas também são vistas, como aumento da temperatura corporal e etc. E o que vai ocorrer na mulher nessa fase de platô? Inchaço nos tecidos externos da vagina, abertura da vagina, retração do clitóris, né, que é a região mais sensível ali da mulher, como o Eduardo falou, o colega Eduardo falou, aumento do tamanho e alteração da coloração dos pequenos lábios da mulher, as auréolas também dos seios, elas majoram, elas aumentam de tamanho, que é aquela região que fica ao redor do pico, do peito da mulher mesmo, tá certo? E alterações sistêmicas também, como é visto no homem. Bom, orgasmo. O orgasmo visto por muitos como o objetivo da relação sexual, né? É o ponto máximo ali de prazer, tanto no homem quanto na mulher. E o que vai ocorrer no homem durante o orgasmo, né? Que é o pico de excitação sexual no homem, tanto no homem quanto na mulher. São contrações envolvendo ali as regiões do canal deferente, da próstata, da vesícula seminal, que vão expelir aquele líquido para o meio externo. Além dessas contrações desses canais deferentes da próstata, também vão envolver contrações musculares cadenciadas, que vão provocar ali, como eu já disse, a exteriorização daquele líquido. Líquido esse que, ao contrário daquele líquido transparente que eu falei agora há pouco, que sim provoca a gravidez, né? Até porque contém espermatozoides. E o que ocorre na mulher durante o orgasmo? Muitos homens já velhos, né, ali vividos, acham que só o homem ejacula. Não, a mulher também ejacula. Tanto o homem quanto a mulher ejacula. E até uma relação sexual onde somente o homem ejacula é uma relação sexual ali de certa forma incompleta, né? Porque os dois devem chegar ao prazer máximo. É essa fase de excitação sexual máxima que é o orgasmo. Na mulher também, para ocorrer a exteriorização daquele líquido, ocorrem contrações musculares cadenciadas decrescentes no útero, vagina e esfíncter anal. Olha lá, a questão da vagina, você pode ver que ela está mais alongada por conta realmente dessa questão da excitação da mulher. O canal vaginal vai se alongar, o saco vaginal, o fundo vaginal, ele vai aumentar de diâmetro justamente para evitar o toque da cabeça do pênis no colo do útero. Resolução. Ali é a fase que vem logo após o orgasmo, né? O corpo ele vai retomar a sua condição que ele tinha antes da ejaculação. No homem vai ocorrer diminuição da ereção, ali é a fase de relaxamento do homem após o orgasmo. Ali no orgasmo o homem ali ele esquece todos os problemas, não sente dor, a vida ali nada interessa para ele. O que interessa é aquele momento, tá certo? E o que vem após esse orgasmo é justamente a fase de resolução, como o próprio nome já sugere, já é sugestivo. O corpo ele vai retomar o seu estado normal, porque ali para o orgasmo existe toda uma preparação. Ele vai passar pela fase de excitação, de desejo, até que vem o orgasmo, e após o orgasmo tem a resolução. No homem tem ali a diminuição da ereção, o pênis ele vai voltar ao seu tamanho normal, normalização das alterações fisiológicas ali, diminuição do volume do pênis e retorno tanto do pênis quanto do testículo, e ele vai voltar ao seu posicionamento normal, e também existe a questão do relaxamento muscular. E na mulher também passa pela fase de resolução, normalização da posição uterina, a coloração dos lábios, dos grandes e pequenos lábios vão voltar ao normal. A vagina ela vai retomar o seu tamanho e comprimento normal, caso ela tenha passado pela fase de excitação. Se aquela mulher não passou pela fase de excitação, não passou por toda aquela preparação, não tem por que a vagina passar pela fase de resolução também, né? Porque na fase de excitação, como eu já falei, tem um aumento de comprimento, etc.
Durante a fase de resolução, a vagina vai retomar o seu tamanho normal, o clitóris, que é o ponto G das mulheres, retoma seu comprimento de origem e volta à sua posição normal e ocorre também um relaxamento muscular, assim como no homem. Ou seja, o corpo volta à sua posição normal. Você volta a lembrar ali dos problemas, né? Aquela parte boa, aquele momento bom, perfeito da vida, teve seu momento, teve seu fim. Momentaneamente, né? Claro. Aqui, como eu já expliquei, o desejo, excitação, platô, orgasmo e a resolução. Bom, a camisinha. Por que dar ênfase para a camisinha? A camisinha aí é o método contraceptivo de barreira mais conhecido, né, por todos, apesar de não usado da maneira adequada e da forma adequada, muitas das vezes. Como é que deve ser feita a utilização dessa camisinha? Você vai rasgar cuidadosamente a embalagem, retirar com a mão a camisinha. Muitas das vezes o homem ali na agonia, aquele fogo danado, ele rasga o pacote da camisinha e rasga a camisinha junto sem ver. Aí quando recebe é só o teste de gravidez positivo e não sabe por que foi. Por isso que é importante tomar cuidado com relação a esse rasgue da camisinha. Como você vai rasgar na hora de retirar a camisinha? Você vai desenrolar a camisinha com o pênis ereto até a base do pênis, segurando na ponta para evitar o acúmulo de álcool que pode estourar a camisinha durante a relação sexual, tá certo? Depois da relação, você vai retirar a camisinha de preferência com o pênis ainda duro, até para facilitar a sua retirada. E cuidado para não vazar, né? Aquele líquido contido ali na mesa. Você vai aí dobra a ponta e joga fora. Tem um caso veio a história um dia, o cara disse que foi no motel com um amigo, o amigo manda mensagem pro outro. Tempo depois, rapaz, a menina disse que apareceu grávida de mim, não sei o que foi, a gente usou preservativo. Aí o outro fala pro outro, não, mas só tinha um. Não, eu virei o avesso e usei o mesmo. Aí fica complicado. O amigo usou, ele disse que virou a camisinha uma vez e usou de novo. E a filha nem dele não era. A camisinha feminina. Gostaram da história depois? A camisinha feminina. A camisinha feminina, que muitos homens também já vividos acham que não existe, que é só masculina. Até porque a ideia disseminada é que só o homem tem que usar a camisinha, ideia errada, né? A camisinha feminina, que é bastante eficaz, inclusive é feita de um material mais resistente até do que o preservativo masculino. Ela tem 17 centímetros de comprimento e 8 de diâmetro, tá certo? Possui 2 anéis nas suas extremidades, um anel é fixo, o outro é flexível e móvel, até para facilitar a entrada. O anel fixo ele fica na parte, na região externa da vagina, tá certo? E como que deve ser usado? A mulher vai inserir, como eu já disse, com o anel fixo para fora e com esse anel flexível e móvel para a região mais interior da vagina, tá certo? E qual é a eficácia da camisinha feminina? Ali como a camisinha masculina gira em torno de 90% e em relação à proteção contra doenças sexualmente transmissíveis é mais de 99% a eficácia da camisinha feminina. Então aí é uma eficácia bastante considerável. E assim como a camisinha masculina, lembrando da história dos amigos, deve ser usada apenas uma vez e logo em seguida deve ser descartada. Bom, qual a importância de se respeitar o ciclo da relação sexual o ciclo da resposta sexual durante as relações sexuais? O ciclo da resposta sexual é um processo complexo e dependente de diversos fatores do organismo, fatores vasculogênicos, vasculares, neurogênicos, hormonais e psicológicos. Aqui, ó, como eu já tinha falado, a vagina durante as fases de excitação, tá certo? A vagina não estimulada, a vagina em fase de excitação, platô, orgasmo e resolução. Olha a diferença do saco vaginal quando a mulher está em fase de orgasmo e quando a mulher não está estimulada. Por isso que é importante todo aquele processo de excitação da mulher, certo? Aqui ela está medindo ali de 3 a 4 centímetros, aqui vai de 6 a 7 centímetros o diâmetro, tá certo? Então é um aumento bastante considerável. Bom, quais os benefícios dessa prática de uma relação sexual saudável? Lembrando que a relação sexual ela sempre tem que ser feita de forma saudável. Mais à frente eu vou explicar melhor sobre este assunto, certo? Alguns exemplos.
Uma prática sexual saudável, ela vai combater a depressão, a ansiedade, melhora a qualidade do sono. Muitas das vezes vocês chegam em casa ali estressados no dia a dia do trabalho, tem uma relação sexual com sua esposa, namorada, ou as mulheres com o namorado, com o marido, você percebe que o estresse parece que vai embora, né? Dorme tranquilo, acorda melhor. Esses são alguns dos efeitos de uma prática sexual saudável. Melhora o funcionamento do sistema imunológico, tá certo? Ali a relação sexual pode ser considerada até um exercício físico, porque ninguém faz sexo parado, né? Então a prática ali daquele ato sexual, toda aquela movimentação acaba queimando calorias e permite controlar ali o colesterol e os triglicerídeos, que é a gordura no sangue. Estimula a atividade sexual, aumenta a autoestima. Você vê aí o colega de trabalho muito estressado, pergunta se ele, rapaz, tu não está tendo relação sexual não, tô te achando muito estressado. O que tu tem? Melhora o humor, tá certo? Você vê aí o colega muito estressado, zangado dia a dia, não fala com ninguém, rapaz, não vai arrumar uma namorada pra tu tá muito estressado. Alivia dores de cabeça, enxaquecas, dores reumáticas. Na mulher, por exemplo, ela melhora a aparência da pele nas mulheres aí que são bem mais vaidosas, algumas que os homens. Melhora a aparência da pele e do cabelo, ajuda no controle da incontinência urinária. No homem, uma prática sexual saudável pode combater ali o aparecimento do câncer de próstata, tá certo? Previne a osteoporose, fortalece os ossos, uma vez que vai implicar no aumento ali de alguns hormônios, como o nível de estrógeno na mulher e nos níveis de testosterona no homem. Prevenindo a osteoporose. Faz bem ao coração, assim. Então não tem por que não ter uma prática sexual saudável, certo? Os benefícios são inúmeros. E a masturbação? A masturbação aí que é um tabu, né, para muita gente, acha que não deve fazer. A masturbação é, de certa forma, uma atividade saudável sim, apesar de não ter todo aquele contato corpo a corpo de uma relação sexual, mas é considerado uma atividade saudável, principalmente tem suma importância ali nos adolescentes, ali na questão da puberdade, no indivíduo, tanto no homem quanto na mulher, ali o adolescente, 14, 15 anos, 16 anos, está conhecendo o corpo, então a masturbação vai fazer parte de todo esse conhecimento que o indivíduo vai obter do seu corpo. A pele é o maior órgão do corpo, temos que estimulá-lo através de descoberta de sensações agradáveis, conforto e prazer. Isso se faz o quê? Através da masturbação, certo? Quem quiser perguntar alguma coisa, não precisa ter vergonha não, viu? Regras de ouro para um convívio, uma relação sexual saudável. Prática contínua, explorar novas práticas sexuais, cuidar do estado geral de saúde, dialogar abertamente sobre medos e expectativas. Por exemplo, é muito comum, isso inclusive leva alguns casais, principalmente mulheres, ao psiquiatra. A mulher ali tem dificuldade para se excitar, tem aquela dificuldade, não consegue, demora, e o homem é agoniado, é ignorante, não sabe, acaba dizendo que a mulher não serve para ele, dizendo que vai procurar outra, que ela não serve de nada, e isso abala bastante o psicológico de um casal, tá certo? Por isso que é bom a mulher estar sempre dialogando, olha, isso, temos que fazer assim, você está fazendo errado, não pode me tratar assim, porque isso diminui o nosso convívio, isso diminui o que eu sinto por você, então tem que tocar no lado sentimental. Estar atento às necessidades do parceiro, conhecer as variações fisiológicas que ocorrem com a idade, né? O que a mulher, à medida que a mulher vai envelhecendo, essa questão da lubrificação vaginal vai diminuindo, tá? É um processo natural e muitas das vezes o homem também não entende, acha que é porque ela não quer, entendeu? Aí acaba partindo para a ignorância. Investir na ternura e no carinho, né? Uma relação sexual sempre deve começar com carinho, não é aquela coisa mecânica, deita aí, tira a roupa, eu quero ir usar. Não é assim que funciona, tem que investir no carinho, tanto o homem quanto a mulher. Bom, eu falei da questão de uma relação sexual saudável, né? E o que pode acontecer ali com o que pode vir de efeito de uma relação sexual não saudável? Disfunção erétil é bastante comum, tá? Dispareunia, que é dor ao ato sexual, vaginite, traumas vaginais,
como eu citei anteriormente, a mulher não está lubrificada corretamente, não está excitada, o homem acha que chegou do trabalho, a mulher tem que estar no ponto já. Não é assim, tem todo o processo, infecções do trato urinário, separação conjugal. Uma das causas de separação é justamente essa ignorância que o homem tem às vezes, não deixar a mulher excitada, acha que ela não quer, tem outro, que ela não quer saber mais dele. Dor pélvica, ansiedade, depressão, violência sexual, alcoolismo, ejaculação precoce, dependência química. E aqui podemos observar que uma coisa leva a outra. Por exemplo, o homem tem ali uma disfunção sexual, ele se acha capaz, inútil, tem vergonha até de falar para os amigos isso. Isso pode levar ao quê? Uma depressão, uma ansiedade severa, o indivíduo, como é que ele tenta esquecer aquilo? Ele bebe álcool para tentar esquecer aquela situação que ele vive. Então, uma coisa leva a outra. Ou então, a ejaculação precoce. O indivíduo está ali, conhecia uma namorada, ou até com a sua esposa, ele não consegue manter uma relação sexual prolongada, tem uma ejaculação precoce. Aí ele acaba se sentindo inútil, acaba tendo ali ele acaba não concordando com o corpo dele mesmo, o que pode levar também a uma depressão, ansiedade e etc. E é isso. Obrigado.